Vamos à nossa próxima entrevista, porque está confirmado, segunda, 21 de outubro, 8h10, chega o primeiro voo direto do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, vindo direto de Campinas. Conversamos então com o gerente-geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Companhia Azul, que é a companhia com o maior número de voos na capital gaúcha. Vitor Silva, bom dia. Bom dia, Sabrina. Prazer falar com você, falar com todos os ouvintes da Mix FN, falar com os porto-alegrenses hoje de manhã. Obrigada por nos atender neste momento que é tão importante e tão aguardado por todos nós aqui no Rio Grande do Sul. Queria começar lhe ouvindo sobre o impacto que a companhia teve nesse período, desde a inundação de maio, e a expectativa de retorno. Já está tudo encaminhado para essa transição, saindo de uma operação principal na base aérea de Canoas, que vinha acontecendo desde 1º de junho. Sim. Porto Alegre sempre foi uma base muito importante para a Azul, né? O nosso primeiro voo foi para Salvador, mas eu digo que o primeiro pouso foi para Porto Alegre. Foram 2 aviões que saíram simultaneamente, então o primeiro voo concluído ele foi para Porto Alegre. Então, nós nos consideramos tão gaúchos quanto a outras empresas que já foram fundadas no estado. Inclusive, nós ainda somos a maior empresa aérea em atuação no estado e a principal empresa aérea no aeroporto de Porto Alegre. Então, para nós foi um impacto muito grande. Não só pelo tamanho das nossas operações, mas pelo impacto entre as pessoas da Azul. Nós temos uma quantidade muito grande de gaúchos dentro da companhia e que foram todos, sofreram com a situação e suas famílias. Então, acho que o nosso primeiro foco, além dos nossos clientes, foi também nos nossos tripulantes, para protegê-los e encontrar a melhor forma possível. E a gente está ansioso pelo esse retorno a Porto Alegre, onde a gente volta, ainda não é com a capacidade completa, devido a limitações, inclusive, do aeroporto, mas assim que o aeroporto estiver 100% concluído, a gente volta com força total, colocando Porto Alegre de novo no mapa e indo além daquilo que a gente já tinha no passado. Essa é a nossa pretensão. Bom, eu queria que o senhor falasse então exatamente agora com os clientes, né, que também talvez tenham alguma insegurança nesse momento em função dessa transição. Passagens já compradas, tudo estruturado ainda para Canoas e agora se reorganizando para essa retomada do Aeroporto Salgado Filho a partir do dia 21 de outubro, próxima segunda-feira. Como é que as passagens que foram emitidas para voar de Canoas ou para Canoas pela Azul, isso já está reorganizado? Precisa de alguma iniciativa do cliente? O que se pode dizer em relação a isso? Não, há já mais ou menos mais de 2 meses a gente já está fazendo a venda dos voos para Porto Alegre e não mais para Canoas. Todos os clientes que tinham adquirido os voos para Canoas, a gente entrou em contato com eles, mandou e-mails e comunicação também por telefone para que eles sejam comunicados da necessidade de agora se apresentar no aeroporto de Porto Alegre. Então, já tem essa comunicação. Então, a gente está bem tranquilo em relação a isso, porque é um grande movimento, né? E até o fato de não ter os 2 aeroportos operando simultaneamente, a gente evita qualquer tipo de equívoco que eventualmente um passageiro tenha. Então, as comunicações elas estão sendo bem amplas, a gente tem divulgado bastante, a gente inclusive agradece veículos como a Mix, que permitem que a gente possa falar isso para um público grande também, para garantir que não existe nenhum tipo de problema no dia dessa transição. Vai ser só um dia de festa, com toda certeza. Sahar por aqui. Ontem eu acompanhei a coletiva lá na Fraport, lá no aeroporto Salgado Filho, né? Eles nos trouxeram que na segunda-feira, por exemplo, vai ter o primeiro pouso da Azul, mas também uma decolagem, né? Ali no Salgado Filho pela manhã ainda. Queria ver contigo o que vocês estão orientando a quem vai pegar esse voo e como é que tem sido essa dinâmica com os passageiros, né? Com os clientes, para check-in e os horários que vocês estão passando, para dar esse serviço já para quem vai utilizar o aeroporto na segunda-feira. São as mesmas orientações do que a gente normalmente pratica num aeroporto normal. A chegada, pelo menos 1h30, 2 horas de antecedência, não precisa fazer a antecedência que havia em Canoas, né, que a gente chegava a pedir 3, 4 horas de antecedência, dado todas as dificuldades de logística que o aeroporto trazia. Então, voltam-se as operações ao normal. Situação normal, a gente recomenda também que se use principalmente os nossos apps
para que ali você tenha as informações em tempo real, você possa evitar eventualmente fila, você pode ir direto para a sala de embarque, vida normal, tá? A única coisa que vai ser diferente é que o aeroporto ele ainda tem limitações na quantidade de acesso aos aviões, né? Porque estão sendo feitas trocas das pontes de embarque, dos fingers. Quando chegar em dezembro, o aeroporto volta a operar na sua capacidade plena. Aí é vida mais normal ainda, por assim dizer. Bom, a gente tem informação de que a Azul já retoma a liderança de voos aqui em Porto Alegre com 60 decolagens e pousos diários. Como é que é essa programação até de aumento de voos e disponibilidade de voos até a retomada plena? Para uma companhia aérea é muito complicado quando aconteceu essa suspensão da operação, né? Porto Alegre representava praticamente 10% de toda a malha da companhia. E é diferente de um outro modal de transporte, seja um ônibus, alguma coisa assim, que você para depois do ônibus numa garagem e ele fica ali ou faz outras coisas. A gente teve que reorganizar toda a nossa malha. Mas a Azul ela tem previsão de receber mais de 15 aviões nos próximos 12 meses, da Embraer, aeronaves super modernas e tudo mais. E esses aviões, eles vão sendo, ao momento que eles forem entrando dentro da malha, eles vão sendo colocados principalmente para Porto Alegre. Então a gente tem uma expectativa muito grande de voltar ainda no primeiro semestre do ano que vem a capacidade plena que a gente tinha pré as chuvas que da situação do fechamento do aeroporto, e muito provavelmente em 2025 a gente fecha maior do que a gente já foi historicamente, trazendo principalmente novas rotas. Essa é a nossa intenção, colocar Porto Alegre ainda mais em evidência para a malha da Azul. Já sempre foi muito relevante para a gente. Eu só estou dizendo que agora a gente vai além. E esse é o que a gente espera de entregar para todo o povo gaúcho, como um aeroporto com diversas conexões, com diversos voos, onde você não precisa passar por outras conexões e consegue atingir os destinos de maneira direta. Um exemplo é um dos voos mais longos que existem no Brasil, vai partir, por exemplo, em dezembro de Porto Alegre, que é o voo de Porto Alegre até Recife. Então, a gente consegue chegar de Porto Alegre ao nordeste do país sem passar por um São Paulo, um Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Então, acho que é um privilégio a gente poder ajudar a desenvolver e crescer novamente Porto Alegre, ainda mais nessa recuperação pós-chuvas. Qual o modelo desses novos aviões? A gente está recebendo principalmente o Embraer 195E2, é o estado da arte da tecnologia, uma aeronave maravilhosa, uma aeronave que já tem Wi-Fi, que tem conteúdo gravado, não tem o fatídico assento do meio, então não tem briga de braço pelo espaço. Então, uma aeronave só tem 2 assentos, né, 2 de um lado, 2 de um outro. Então, uma aeronave super confortável. E, inclusive, para você ter uma ideia, a base de Porto Alegre para os nossos pilotos é uma das mais antigas que existem. E eles são muito especializados nesse voo, nesse Embraer. Então, a gente é uma aeronave que vai brasileira, voando sobre os céus ali de Porto Alegre, os céus gaúchos, e com certeza a gente vai crescer. A gente trabalha com um mix de aeronaves, então a gente tem a ATR, a gente tem o A320, que é o Airbus, a gente tem o Embraer, a gente tem outros modelos de avião, o Caravan também. Todas essas aeronaves elas vão participar do ecossistema de malha da Azul em Porto Alegre em algum determinado momento, sempre tentando ampliar o máximo possível a oferta para que a gente tenha disponibilidade para todas as pessoas voarem. Bom, nós estamos conversando com o gerente-geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, Companhia Aérea, Vitor Silva. O senhor mencionou aí também novas rotas para 2025. Podemos ter alguma grande novidade aqui para quem sai de Porto Alegre? Espero que sim. Ainda não posso divulgar. A gente está em negociação. A gente vai depender também da chegada de novas aeronaves, entre outras coisas. Mas eu reforço, Porto Alegre é um dos principais pontos do transporte aéreo brasileiro. Eu já tive a necessidade, durante a pandemia, de ter que reestruturar totalmente a malha da Azul. E eu sempre brinco que o voo número 1 da Azul é sempre o voo Porto Alegre, Campinas, que sai às 5h30 da manhã todo dia. É o principal voo, é o que baliza toda a malha da Azul. Então eu diria que esse é o grau de importância que a gente dá para Porto Alegre. É o principal ponto de origem da nossa malha. Então, com certeza, a gente tem disponibilidade no futuro para continuar desenvolvendo isso e colocar cada vez mais destinos diretos
em Porto Alegre. Com certeza a gente vai conseguir. O aeroporto ele vai ser entregue com uma renovação. Apesar disso tudo, a Fraport ela conseguiu o êxito de terminar uma renovação que ia acontecer ainda um pouco mais à frente. Então, por exemplo, as pontes de embarque, pátio, que iam ser reformados, iam criar restrições, eles já aproveitaram para fazer essa reconstrução nesse momento. Então, o aeroporto ele já vem, após essa primeira fase de obras, que é agora, e depois em dezembro, ele fica totalmente pronto para receber um crescimento para os próximos 10 anos. Então, vai ser um momento muito diferente para Porto Alegre e muito bom. Eu tenho total expectativa de trazer, numa próxima entrevista com vocês aqui, muito mais novidades. Poxa, vamos aguardar, ficamos otimistas com isso. Considerando pandemia e inundação, imagino que Porto Alegre esteja top of mind no seu trabalho como operador dessa malha toda. Só para fechar, então, o senhor faz a gestão da aviação, na construção de malhas de voo, né, com esse foco especial no aprimoramento das parcerias estratégicas, das redes de voo. A gente teve aqui, com a questão da inundação, um olhar debruçado sobre os aeroportos no interior do estado, né? Então, Uruguaiana, Pelotas, Caxias, o senhor vê algum legado que possa ficar desse momento? Porque assim como aconteceu com a Fraport aqui no aeroporto Salgado Filho, que já que tinha que mexer em algumas coisas, já fez um incremento, os aeroportos precisaram se reestruturar para conseguir receber mais alguns voos do que o normal. O que pode ficar de legado desse período também nas bases do interior do estado? Eu diria que a gente colocou o interior do estado agora num outro patamar, né? Devido à falta de Porto Alegre, os voos do interior saíam todos de Porto Alegre, né? Com exceção a Caxias e Passo Fundo, que saíam de Campinas, os voos. Mas nesse legado, a gente começou a operar de Santa Maria, de Santo Ângelo, de Pelotas para Campinas direto e de Uruguaiana para Curitiba também direto. Voando das cidades do interior para cidades além, né, para cidades maiores ali em Campinas e grandes hubs, que é onde é o principal ponto de conexão da Azul, a gente consegue criar um novo tipo de demanda. E esse legado é bonito porque a gente vai manter essas operações e vamos adicionar as operações novamente de Porto Alegre. Então, o interior, antes tinha um voo para Porto Alegre, agora passa a ter dois. Um para Porto Alegre e um para Campinas no hub. E que isso quer dizer? A gente não só está conectando melhor o interior, como a gente também está evitando que muita gente que vem do interior faça conexão, por exemplo, em Porto Alegre para seguir para outros destinos. Isso aumenta a disponibilidade de assentos para quem está entrando em Porto Alegre. Melhores preços, melhores condições. Então, o aumento da oferta ele é benéfico para todo o ecossistema e principalmente para o estado do Rio Grande do Sul. Então, acho que esse é o principal legado. Você trazer uma malha ainda mais forte. Eu diria que, assim, jamais desejaria que acontecesse o que aconteceu com o estado. Mas eu diria que a aviação vai sair muito mais forte nos próximos 6 meses do estado do Rio Grande do Sul e da cidade de Porto Alegre do que ela era no pré-pandemia. E as companhias aéreas, aqui eu falo a respeito de todas, elas vão ajudar muito na reconstrução do estado para atingir o seu máximo patamar de desenvolvimento, de acesso das pessoas e a reconstrução como um todo. Então, assim, nós estamos aqui para ajudar e com certeza isso vai ser benéfico. A gente vai encontrar dessa situação triste alguma coisa que vai ser muito benéfica para a população no médio e longo prazo. Os voos colocados abertos no interior, então, serão mantidos? Serão mantidos. Eles estão mantidos, eles continuam operando. A gente vai ter o voo de Pelotas para Campinas, assim como a gente vai ter, por exemplo, o voo de Porto Alegre para Pelotas. Então, esses voos eles vão ampliar ainda mais o acesso dos gaúchos a toda a malha aérea do Brasil. Vitor, para quem está nos acompanhando, Vitor e Sabrina, quem está nos acompanhando aqui na nossa live pelo Mix FM Poa, a gente vai passar algumas imagens do avião, né, que vai fazer esse primeiro pouso aqui no Salgado Filho, na segunda-feira. E ele, inclusive, tem pintura, né, que remete à cultura aqui do nosso estado. Vitor, qual o modelo desse avião e o que a gente pode esperar de surpresas vindo nessa aeronave? Porque eu sei que tem a possibilidade do CEO da Azul vir para Porto Alegre nesse dia, né?
Será para nós um dia de festa. Para nós é como se a gente estivesse inaugurando de novo uma nova base, apesar de não ser uma nova base, né? Ser a nossa casa, a gente considera Porto Alegre nossa casa. Então vai ser um dia festivo para nós. As operações elas vão ocorrer da melhor maneira possível, elas não vão ser, não muda nada do que normalmente já ocorre. Então as instruções que eu passei elas permanecem. Mas ali a gente vai ter com certeza fotógrafos, a imprensa cobrindo. É uma aeronave que ficou muito bonita, é um Airbus A320. Essa aeronave, inclusive, é um dos modelos onde a gente faz alguns voos do norte para o exterior. E aí, com isso, a gente vai, inclusive, divulgar a Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, no exterior, né? Essa aeronave é um logojet, que a gente chama. Então, ele vai estar voando por aí, divulgando cada vez mais a marca e a resiliência do povo gaúcho, a resiliência do estado em superar essa adversidade. É uma aeronave muito bonita, e com certeza vai ser um dia de festa para a gente aí na reinauguração de Porto Alegre. Gerente-geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, obrigado pela conversa na manhã de hoje no Jornal da Mix. Um bom dia, Vitor Silva. Obrigado, bom dia, um prazer falar com todos vocês. Até segunda-feira. Até mais.